Graça e paz aos irmãos. Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Este cumprimento e esses desejos também são para aqueles que nos acompanham pela internet ou aqueles que irão depois assistir esta mensagem. Eu queria, nesta manhã, relembrar a nós aquilo que muitas vezes e muitas pessoas temem. A morte, algo tão temido. A morte, quando relatado, falado ou noticiado, as pessoas temem e tremem. A morte, ela é certa. A morte, segundo os estudiosos e a medicina, nós já nascemos morrendo. Como assim? Segundo a medicina, quando nós nascemos, as células já começam a morrer. A morte, ela para alguns é verdadeiramente o fim. Mas segundo um grande evangelista, Billy Graham, ele disse que a morte era somente uma passagem daqui da terra para a sua morada eterna, o céu. Segundo Moody, um grande pregador, ele disse que ao se deparar com a morte, ele tem um vislumbre e ele consegue ver os portões celestiais abertos e os anjos buscando a sua vida para uma morada eterna. Nessa manhã eu quero te dizer que eu e você, aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não precisam temer a morte. Assim, nós veremos o que aconteceu na ressurreição de Jesus. Como tema, a ressurreição de Jesus Cristo. Convido você a abrir Lucas capítulo 24. Meditaremos a partir do verso 1. Que diz assim, até o verso 3, por enquanto. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. O que vemos na ressurreição do Senhor Jesus, como primeiro ponto, o túmulo de Jesus. Jesus, ele passa por aquilo que nós conhecemos, estudamos e lemos anualmente, pela crucificação, por aquele momento de dor, por aquele momento de angústia, por aquele momento que era dado a ele como um propósito do Pai. E a Bíblia diz que agora ele se depara com a morte. E a Bíblia diz que agora ele é colocado no túmulo. E este túmulo era um local onde se prestavam homenagens aos mortos. Local onde os mortos estavam. Local onde os seus entes queridos deixavam os mortos ali depositados. Local onde, quando a pedra era menor, precisavam de 20 homens para rolar a pedra até o sepulcro. Então era o hábito em Jerusalém, quando alguém morresse, eles levavam o corpo até o sepulcro, e lá de cima, de um determinado local, 20 homens, romanos, soldados, muitas vezes, quando a pedra era pequena, empurrava até chegar, fechar o túmulo. Aqui nós vemos como um obstáculo para aquelas mulheres. A Bíblia relata que primeiramente elas estavam preocupadas de quem removeria aquela pedra. Olha a preocupação delas. Outra coisa que nos chama a atenção é que ao se deslocarem para o local onde o corpo de Cristo Jesus está depositado, a Bíblia diz que elas levam aromas. Ou seja, pelaquela manhã, aquelas mulheres, elas iriam ungir
preparar o corpo de Cristo Jesus. Deixaria ali o corpo de Cristo Jesus preparado. Isso, estudando um pouco a Bíblia, alguns comentaristas dizem e afirmam que elas não acreditavam na ressurreição. Porque o fato delas levarem os aromas para prepararem o corpo de Cristo Jesus, elas não acreditavam que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Que ao terceiro dia se cumpriria a palavra que ele havia dito. Que ao terceiro dia nenhuma profecia cairiam por terra, porque Cristo nunca falhou. Nós vemos em Marcos que dá um relato para nós no capítulo 16, no verso 3 e também no verso 4, a respeito da pedra, dizendo assim: diziam umas às outras, ao momento que elas iam até o sepulcro ver o mestre: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Esta era a preocupação daquelas mulheres. O verso 4: e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A pedra que estava ali era muito grande. Elas não tinham a possibilidade de removê-la. Um obstáculo para aquelas mulheres. Um obstáculo que colocaram para que, segundo a mente daqueles soldados, segundo a mente romana, para que o corpo de Cristo Jesus não fosse roubado. Mas eles estavam enganados. A Bíblia diz que, ao se deslocar para lá, para o local do túmulo, onde o corpo de Cristo Jesus está localizado, a Bíblia diz que quando elas estão caminhando tão preocupadas, não diferente de nós, que muitas vezes andamos também tão preocupados por tantas coisas, a Bíblia diz que neste caminhar, olha o que acontece. Mateus capítulo 28, verso 2, diz assim: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Ali houve, naquele momento de preocupação, um tão grande milagre da parte de Deus. Todo obstáculo naquele túmulo de Jesus foi removido. Toda preocupação acabou ali. Todo medo irá acabar mediante essa história e no decorrer dela. Todas as vezes que nós estamos preocupados, enfrentando um obstáculo, seja a pedra que for, aonde ela estiver, seja no seu casamento, seja na sua casa, seja nos seus negócios, seja no seu trabalho, aonde estiver um obstáculo, aonde estiver essa pedra, eu quero te dizer que nós temos um Deus que pode removê-la. Eu quero te dizer que tem um Deus que ele age no impossível. Eu quero te dizer que nós temos um Deus que para ele tudo, eu afirmo nesta manhã, tudo é possível. Nós temos um Deus que não existe obstáculo para ele. Nós temos um Deus que pode resolver todas as coisas. Quero repetir e quero declarar que isto é profético para alguém nesta manhã, que Deus pode resolver todas as coisas. Eu disse sim nesta manhã, todas as coisas. O Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz o sol parar, o Deus que multiplica os pães e os peixes, o Deus que agora remove com o seu poder
autorize e dá autorização ao anjo para que remova aquela pedra, é o mesmo Deus que está agindo aqui agora. Nós vemos também que o corpo de Jesus não está mais lá. Mateus capítulo 28, verso 5, nos dá o relato mais detalhado disso. Diz que quando elas vão até o local onde elas ficam relembrando, o local onde elas vão e têm isso em mente, em preparar o corpo do Senhor Jesus, depositar aquele aroma sobre o corpo de Cristo Jesus. Talvez, esse é pensamento meu, o pensamento delas de limparem o corpo do Senhor Jesus, que com tanto sangue que havia, ao chegar ali ao sepulcro, elas se deparam com uma surpresa. O corpo de Cristo Jesus não está mais lá. E até hoje Satanás usa o coração e a mente de algumas pessoas para dizer que o corpo de Cristo Jesus foi roubado. Existem até livros dizendo isso. Existem ensinamentos que falam que Cristo Jesus não ressuscitou. Existem livros dizendo que tudo isso não passa de ilusão, de mentira. Mas o fato é que tem grandes sinais que ele de fato ressuscitou. O que acontece na ressurreição de Jesus? O verso 6, a parte A do versículo do capítulo 24 de Lucas, nos dá o segundo ponto, a morte de Jesus, que diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando na Galileia. O Senhor Jesus, ele passou pela morte, a morte foi real. Mas eu quero te dizer que nós não focamos somente na morte de Cristo Jesus. Porque ele não somente morreu. Eu não estou falando nesta manhã de um Cristo Jesus que viveu e morreu. Estou dizendo nesta manhã de um Jesus que morreu e está vivo. Estou dizendo nesta manhã que a morte, ela tinha poder sim sobre a minha vida e sobre a vida de todos. A morte era um pesadelo para mim e para você. Todos nós, a humanidade, estávamos condenados ao inferno. E isto era certo. A morte viria para todos, a morte eterna. Jesus se depara com a morte, mas a Bíblia nos relata que ao se deparar com a morte, ele sendo o Criador da vida, a Bíblia nos deixa registrado para que a fé aumente em nossos corações. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder perante Jesus? Ó morte, nós que estávamos condenados, onde está o seu poder perante o nosso Rei? Jesus
venceu a morte. Jesus, com a sua morte, mas também com a sua ressurreição, ele destrói o poder da morte. Hoje nós podemos ter esperança, porque ele venceu a morte. Hoje muitos se depararão com a morte. Muitas pessoas não saberão a saída e não terão esperança, porque eles não conhecem a real pessoa que venceu a morte. E a real pessoa que venceu a morte, ele está aqui nessa manhã. Chama-se Jesus. Há um livro, estou lendo, peguei aqui na biblioteca. O nome do livro é Para Onde Iremos Quando Morrermos? Para onde nós vamos? As pessoas acreditam que aqui é sua morada eterna, e eu quero te dizer que não. Nós seremos direcionados para uma morada eterna e com muito amor, para a eternidade com o Senhor Jesus, ou então para o sofrimento eterno. E este livro relata que médicos pesquisaram e também conversaram com algumas pessoas que morreram e retornaram após uma ressuscitação, após o coração parar de bater e depois retornar. E os médicos perguntaram o que eles experimentaram depois da morte. E algumas pessoas afirmaram chorando, outras desesperadas, outras alegres, dizendo: quando eu morri, eu vi vocês correndo pelo hospital, tentando me reanimar, administrando em meu corpo drogas para que eu voltasse, mas em questão de segundos, eu me vi saindo do meu corpo e subindo, em fração de segundos, quando me deparei no céu. Outras pessoas relataram que quando morreram, que viveram aqui uma vida sem Deus, fazendo as suas próprias vontades, elas viram também o seu corpo saindo dali, daquela maca, e partindo rapidamente para baixo, num local e num lugar de desespero e de sofrimento eterno, aonde elas sentiam tudo o que era feito naquele local. Os médicos chegaram à conclusão, conversando com pacientes paliativos que estavam chegando ao fim da sua vida. Psiquiatras sentaram com essas pessoas e perguntaram. E eles escreveram alguns processos que essas pessoas passam pela morte. O primeiro processo que eles viram era o processo do medo. Essas pessoas, quando estavam morrendo, elas ficavam com muito medo. Com medo da morte, com medo do que seria dali para frente, com medo com quem os seus familiares, filhos, esposa, enfim, ficariam, com medo para onde eles iriam. Alguns não sabiam nem para onde eles iriam. Essa psiquiatra, com alguns pastores, médicos e professores, conversando com essas pessoas ali no fim de sua vida, em um leito hospitalar, detectaram, através da vida e da fala das pessoas, que elas passavam pela fase da barganha. Ou seja, já que elas iriam morrer, elas queriam algo em troca. Já que elas iriam morrer, elas queriam viver aquele último segundo, porque elas não saberiam e não sabiam para onde iriam. Aí nós chegamos, registrado neste livro, relatado por este pastor, falando a respeito para onde iremos após a morte. Uma rainha, há um século atrás, ela disse, na Inglaterra: eu daria toda a minha riqueza, eu daria todo o meu reinado, eu daria tudo o que eu possuo, por um segundo de vida a mais. Ou seja, a morte chegará para todos nós, assim como chegou para o Senhor Jesus.
Outra fase é a fase que eles chegaram e viram, a fase da depressão. Pessoas ficaram à beira da morte, depressivas. Pessoas ficaram mais e mais doentes. Pessoas abandonaram o tratamento. Pessoas se entregaram de vez à morte. Porque simplesmente no relato de um paciente, ele disse assim: eu não tenho esperança mais, porque eu não sei para onde eu vou. Diferente de nós nesta manhã. Nós temos esperança, porque eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai. Nós futuramente nos depararemos com a morte e ela não terá mais poder sobre nós, porque o nosso Mestre Jesus destruiu a morte. Também ele venceu Satanás e os poderes malignos. A Bíblia nos relata em Colossenses, capítulo 2, verso 15, que diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor Jesus venceu os principados e potestades. Satanás e a morte não têm mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte do Senhor Jesus passa, terceiro ponto, pela ressurreição de Jesus. Aqui está a chave. Aqui muda a minha e a sua vida. Aqui muda a história da humanidade. Aqui muda a vida de todos aqueles que escolhem viver uma vida para Cristo Jesus. O verso 6, a parte B do versículo diz assim: Estando ainda na Galileia, vou ler inteiro. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O anjo declara isso às mulheres que irão preparar o corpo do Senhor Jesus, que ele não está mais ali e que ele ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. A chave para nós é a ressurreição de Jesus. Quero te dizer que Satanás, ele fica furioso quando declaramos e quando temos a certeza, e temos a certeza de que Jesus está vivo. Diferenciado o cristianismo é de todas as outras crenças, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está vivo. Se você procurar todos os outros mestres, todos os outros ensinadores de outras crenças, e procurar, eles não ressuscitaram. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele conversou. Relatos dos apóstolos diz que ele comeu. Nós vemos através de Tomé ele tocando no Senhor Jesus. Então, não há discussão. Ele está vivo. Ele está aqui nesta manhã. Ele está dentro de você. Ele está vivo. E porque ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Porque ele está vivo, eu tenho a certeza que eu irei morar com ele. Porque ele está vivo, eu tenho fé e tenho certeza que o amanhã será melhor do que hoje. Porque ele está vivo, eu tenho a total certeza que todos os dias eu tenho sido liberto por ele. Porque ele está vivo, nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque ele está vivo, nós somos livres nesta manhã para adorá-lo, para viver uma vida e uma vida
com abundância, porque Ele, Jesus Cristo, ressuscitou. Está vivo. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, sou salvo. Experimentei e experimento todos os dias desta salvação. Porque Ele ressuscitou, nós iremos para uma morada eterna. Porque Ele ressuscitou, Ele te tirou do inferno. Ele destruiu o pecado. Ele tirou da sua e da minha vida aquilo que nos condenava. Porque Ele ressuscitou, Ele nos dá uma garantia de salvação. Ah, irmãos, eu me lembro esses dias, alguns meses para não falhar a memória, entro-me em um determinado local de estágio pelo curso, e quando entro nesse ambiente hospitalar, na porta do hospital, há um cheiro imenso, forte, de fezes. Eu pensei assim, será que deve ser o banheiro, alguma coisa que deixaram aberto? Procurei, não havia nada. Mais ou menos na metade do estágio, nós fomos solicitados para entrar em um quarto. Quando eu entro num quarto, eu me deparo com um senhor, já com a sua idade um pouco avançada. Quando eu olho para baixo do seu leito, está cheio de sangue, urina, fezes, segundo os médicos, já pedaços dos seus órgãos sendo expelidos. Ninguém queria mexer naquele homem. Tivemos que colocar 2 luvas, 4 máscaras para vocês entenderem a situação daquela pessoa. Quando chegamos no ambiente do quarto para fazer a higienização, a troca, a mãe estava ali chorando, falando, vocês são anjos porque estão trocando, estão fazendo, e ela chorando. Nós tranquilizamos, mas uma inquietação começou no meu coração. Este homem vai morrer, este homem vai morrer, este homem vai morrer, e você precisa anunciar o meu amor a Ele. Mas eu entrei em uma batalha tão grande naquele momento. Eu voltei para o posto, peguei a ficha médica daquele homem e estava escrito cirrose hepática, paciente terminal. Iria morrer. Disfarcei, voltei lá, falei assim, fulano de tal, na situação que o senhor está, é somente Jesus, não é verdade? Ele disse, é somente Jesus. Eu virei as costas e saí achando que o trabalho já tinha sido feito. Ambiente cheio, pessoas, enfermeiros, técnicos na porta, e eu com aquela luta interior, quando eu estou saindo da porta daquele quarto, eu conheço a voz do Espírito. Ele disse para mim assim, o sangue deste homem será cobrado de você. Se esse homem partir hoje, sem a salvação, estará sobre a sua vida, Jonatas, o sangue dele, porque você teve a oportunidade e não fez. Irmãos, imediatamente, eu retornei para aquela sala, já não havia mais ninguém, creio que Deus preparou o momento certo. Cheguei lá de novo, novamente, falei, fulano de tal, tudo bem, tudo bem. Lembra que eu disse para o Senhor que é só Jesus? Sim. Eu falei assim, o Senhor gostaria de conhecer o Senhor Jesus? O Senhor gostaria de deixar o Senhor Jesus morar no seu coração? Fazer parte da sua vida? Sabe o que aquele homem me respondeu? Ele disse assim, desde quando começou a pandemia, eu procuro fazer isto e eu não sei como. Eu pergunto para algumas pessoas e elas não sabem me responder. Eu olhei para ele e disse assim, agora chegou o momento certo. Fizemos ali aquele momento de entrega, oramos, saí do quarto,
Final do plantão, o médico tinha solicitado que os familiares se apresentassem e eu escutei a conversa do médico que estava ao lado, dizendo assim: leve o seu familiar e dê muito amor, porque o estado é paliativo, é final. Estou saindo do local onde eu estava de estágio. Quando eu tiro o jaleco, passo a porta do ambiente hospitalar, ouço a voz do Espírito novamente me falando: os portões celestiais foram abertos. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele nos dá a garantia de salvação a todos aqueles que o recebem. Por isso não nos cansemos de anunciar este Jesus Cristo ressuscitado. Este Jesus Cristo que vive. Este Jesus Cristo que nos libertou e continua libertando. Este Jesus Cristo que esmagou a cabeça da serpente. Este Jesus Cristo que ao ressuscitar traz amor ao meu e ao seu coração e faz com que trabalhemos com entusiasmo, com alegria, com paixão por Ele, porque Ele verdadeiramente ressuscitou. Nesta manhã, eu queria fazer uma pergunta para que você respondesse aí mesmo no seu coração. Acreditamos de fato nesta ressurreição? Acreditamos de fato que Ele está vivo? Acreditamos de fato que Ele reina? Acreditamos de fato que Ele está vivo? Eu creio. Você crê? Então podemos crer no amanhã. Podemos ter esperança, porque Ele está vivo. Quero orar pela sua vida nesta manhã. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque aquela pedra não segurou o Senhor. Aquele sepulcro não o deteve. Obrigado, Senhor, porque a morte não teve poder sobre o Senhor. Aliás, está registrado, e lemos nesta manhã, o Senhor destruiu o poder da morte. O Senhor expôs a vergonha, o império das trevas. Obrigado, Senhor, porque com tão grande gratidão nós te agradecemos nesta manhã pela ressurreição do Senhor. Obrigado porque o Senhor está vivo. E porque o Senhor reina, nós temos a certeza de onde estaremos um dia. Porque o Senhor vive, temos a esperança que amanhã será melhor do que hoje. Porque o Senhor vive, habita uma paz dentro do meu e do coração dos irmãos aqui nesta manhã. Porque o Senhor vive, somos libertos todos os dias. Porque o Senhor vive, nós te agradecemos e te louvamos. O Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor vive. Queria te convidar agora a aplaudirmos. Se você que está em casa também fizesse isso. E com seus aplausos você dissesse: obrigado, Senhor Jesus, pela sua ressurreição. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor, pela sua ressurreição. Aleluia.